A beginning is a very delicate time. Know then that it is the year 10,191. In this time, the most precious substance in the universe is the spice melange. The spice extends life. The spice exists on only one planet in the entire universe. The planet is Arrakis, also known as Dune. Olá pessoal, eu sou Daniel Pedrosa, autor de livros de ficção e fantasia, e esse é mais um Literatura na Prática. É um conjunto de histórias aí, um conjunto de vídeos que a gente fala sobre histórias, conversa um pouquinho sobre algumas técnicas literárias, algumas dicas, sempre olhando uma obra aí, ou um vídeo, ou um filme. Tá? Hoje nós vamos falar de Duna, de Frank Herbert, um livro que eu gosto muito. Na minha opinião, um dos melhores livros de ficção que eu já li. Um livro um pouquinho grossinho, né? Que conta a história de Paul Atreides, e é muito divertido. Vale a pena aí quem curte ficção experimentar Duna, porque é uma leitura única aí. Quem lê com certeza vai tirar bastante, vai tirar muito desse livro aqui. Eu recomendo. Bom, o que nós vamos falar sobre Duna? Duna nós vamos falar eu fiquei em dúvida como é que seria aí o título dessa conversa, mas aí então eu decidi chamar de A Ficção Psicológica de Duna. Porque esse livro ele é de ficção científica, é um livro de 1965, mas é um livro de ficção científica um pouquinho diferente, assim, é um livro que ele não fala, ele não carrega, né, na sua escrita somente aquele potencial de ambiente futurístico, de ambiente tecnológico. Ele traz muito do psicológico, muito do humano, né, do comportamento humano e das relações humanas. Então isso é muito legal nesse livro. Então assim, a grande observação que eu queria colocar logo de cara assim não é porque é um livro de ficção científica que tem só falar de robô, só falar de nave espacial. Ele pode sim falar do ser humano, pode falar sim das relações humanas. E Duna traz muito isso, né? Traz muito essa pegada. Então ele é um livro que mostra um mundo centenas, milhares de anos depois, né, da nossa era. Quando o mundo chegou numa situação que ele não é mais um mundo capitalista, ele é um mundo feudal. Então são planetas, né, e um desses planetas é Arrakis, e esse planeta Arrakis ele tem uma especiaria que eles chamam, né, e essa especiaria é praticamente o que domina a economia do sistema feudal deles. Né. Frank Herbert já falou, né, na época que esse livro é bem uma analogia mesmo com a nossa realidade. Então esse sistema feudal, né, que é comandado pela especiaria, é uma ligação um pouco do nosso mundo comandado pelo petróleo. Então ele traz uma relação aí, ele é inspirado nessa relação que existe no nosso mundo. E existem então as tramas, né? Esse local que é o planeta Arrakis, que ele é um deserto, é um grande deserto, né? E isso é muito legal. O Frank Herbert ele foi pesquisar nos desertos, e ele viveu nos desertos um tempo para poder escrever esse livro. Então você sente mesmo, né, a areia bater no rosto com a escrita dele. Mas é importante dizer o seguinte, ele lembra muito a relação do nosso mundo com o Oriente Médio, com por ser uma área de interesses políticos e econômicos, onde um quer dominar, outro quer atacar, né? E aí o que acontece? O Paul Atreides é um garoto, já é um jovem, né, um adolescente, vai com a família para esse lugar. Eles tinham algum poder, na verdade, de influência, e o imperador acabou mandando eles para lá para eles acabarem, de uma certa forma, ele criar uma decepção em relação a eles, e eles não serem mais tão influentes e não ameaçarem tanto o imperador. Bom, nessa trama deles irem para lá, acontece uma pegada, né, de uma outra família atacar e tomar o poder deles. Então aí começa realmente a jornada de Paul Atreides. Bom, a jornada do Paul é muito legal, né? Ele tem vai ser difícil não falar de spoilers aqui nesse vídeo, então
tô tentando aqui, tô acabando me enrolando. Então já vou avisando logo que vai sair alguns spoilers. Quem ainda não leu o livro e que não quer pegar esse spoiler, eu vou tentar evitar ao máximo, mas seria bom tomar cuidado aí. Bom, de qualquer maneira, o que acontece? Ele fica com a mãe, né, nessa fuga para o deserto, e aí ele começa uma jornada onde ele começa a crescer, o personagem começa a mudar, deixa de ser um garoto e passa a ser um homem que vai mudar a história de todo esse universo de Duna. Quais são as grandes sacadas, né, que o Frank Herbert traz, que muda um pouco e sai um pouco dessa coisa de ficção científica simplesmente focada em futuros alternativos, assim, em tecnologia? Ele começa, ele traz nos diálogos, isso é muito legal, assim, é difícil de acostumar, mas depois você acostuma, você acha muito legal, o próprio pensamento dos personagens. Então o personagem, quando está observando alguma cena, ele mesmo começa a fazer uma análise psicológica daquela cena, ele começa a tentar imaginar, né, qual é o pensamento do outro, qual é a atitude do outro, por que o outro estava tramando, tentando fazer aquilo. Então isso começa a mostrar como é que é a natureza do raciocínio do personagem. Então isso a gente usa um pouco na literatura, né? Quando o personagem vê uma cena e na cabeça dele ele começa a pensar e você transcreve isso no livro, né? O pensamento dele. Mas em Duna isso é constante, é uma característica do autor. Inclusive o filme que foi feito em 1984, né, com Sting, na época foi uma sensação, o pessoal ficou ansioso por conta desse filme, teve a mesma característica. Tinha momentos em que o personagem no vídeo parava, ficava observando e você ouvia uma voz de narração de fundo. Confesso que eu não gostei disso no filme, gostei muito no livro. No livro eu curti esse tipo de estratégia, mas no filme não gostei, acho que não ficou legal. No filme ficou carregado, ficou assim, meio fora do contexto da plataforma. Mas no livro isso é muito legal, né? Não é fácil ler. Nessas citações, nesses elementos que ele coloca, tem muito de psicologia, tem muito de filosofia, paradoxos religiosos e filosóficos e psicológicos. Então sai dessa questão da tecnologia. Apesar dele ter elementos tecnológicos muito legais, como o traje estilador, que é um traje que, como um deserto lá é extremamente seco, é um traje que chega a ser até um pouco nojentinho, mas é um traje que a pessoa soa dentro desse traje, né, e ele filtra essa água, todas as águas que você libera pelo corpo, ele filtra e vai guardando numa bolsa para o cara voltar a tomar, né? Então assim, isso é uma coisa que não existe, é uma coisa que é a necessidade da era lá. Não é muito legal, mas é um elemento tecnológico, né? Você olha, por exemplo, não existem computadores. Os computadores foram banidos por conta de evitar novas guerras, porque eles consideram que os computadores são alguns dos grandes causadores de guerras. Então eles têm uma pessoa, né, que na verdade acaba se tornando até um monstro por conta dessa obrigação que ele tem, que são os mentats, que eles são os computadores humanos. Então eles são treinados desde criança para poder fazer essas análises matemáticas, calcular rotas e trajetórias de naves espaciais que voam entre planetas e entre galáxias. Então, assim, são elementos de ficção bem fortes também, mas eles permeiam a obra, eles não são a essência da obra. A essência da obra é o elemento humano. Então isso que é legal de mostrar, que às vezes a gente fala o seguinte: bom, é um livro de policial, tem que só ter elementos policiais. Não, pode ter outros elementos para completar, né, para dar característica para esse livro. O livro é uma comédia, e com o tempo foram lançadas as comédias românticas, então incluíram romance na comédia, né? Então existe uma forma de você colocar outros elementos dentro de uma história que tem uma característica específica, que é o caso dessa ficção, né? Agora, em 2019 que nós estamos, está sendo anunciado aí um possível remake do filme. Isso que é muito legal, já tem atores, né, de grande porte aí fechando o negócio para essa pré-produção desse filme. A gente não sabe se vai sair, mas já começa a gerar uma certa ansiedade, porque é uma história fantástica, né?
são vários livros, né? A gente tem o segundo livro, que é o Messias de Duna, eu tenho ele aqui também, muito legal, e aí já é ele envelhecendo, já tem uma outra questão dele tendo filhos, é uma outra etapa da vida dele, né? Então, a grande questão desse diálogo, ou dessa transcrição do pensamento do personagem para as letras do livro, né, para as linhas do livro, para as páginas, essa é a grande coisa que eu acho que é a sacada desse livro. Você trazer o elemento humano para um ambiente de tecnologia. E aí remete a gente à questão de que o livro ele tem que conter uma história do personagem, uma história forte do personagem, um personagem forte que possa crescer durante o livro, né, que ele saia de uma condição de um problema ou de um vício e ele parta para um elemento, para uma evolução dentro desse contexto, né, e aí tem algumas técnicas literárias para isso. Você pode procurar na internet, tem alguns autores mais antigos aí do que eu, inclusive, que dão cursos dessas técnicas, então vale a pena conhecer, eu mesmo já fiz alguns. Bom, de qualquer maneira, para Duna, este mundo ficcional, este mundo de alta ficção, traz esses elementos humanos que eu acho que é aí que está a grande sacada. Então, se você vai escrever um livro e você quer trabalhar um pouco o personagem, trabalhar um pouco a questão psicológica do personagem, não importa se é um livro de terror, se é um livro de ficção científica, se é um livro de romance, é uma coisa boa de se fazer. O personagem tem que ter essa questão de crescimento, essa questão psicológica sendo trabalhada aí, personalidade, é muito legal. Hoje é o que se espera. Às vezes uma boa história fica pobre, e às vezes desinteressante, porque a gente não trabalha o personagem, a gente trabalha simplesmente cenários fantásticos como o de Duna, que é um deserto, é um deserto assim assustador. Você consegue entrar dentro desse deserto, você consegue ver esse deserto nas linhas do livro, né, nas páginas do livro. Como eu disse, sente até a areia bater no rosto. Mas não é só isso que vai trazer o leitor para a obra. O leitor tem que gostar do personagem. Esse dia eu deixei um texto para uma colega ler, e ela falou: nossa, gostei do personagem, ele tive empatia com ele. Por quê? Porque ele traz um pouco de emoção, traz um pouco do psicológico e carrega a pessoa para o problema que ele mesmo está enfrentando. Então isso é muito forte em Duna. O Frank Herbert conseguiu trazer isso de maneira muito forte e significativa. É um livro para ficar para a memória aí, para ficar no cantinho especial da prateleira ali. É isso, gente. Agradecer mais uma vez aí para quem está assistindo o vídeo, dizer que estamos trabalhando, estamos fazendo vídeos e quem sabe aí teremos vários ainda daqui para frente. Obrigado, um grande abraço e até o próximo.